Meus amados seguidores do meu canal no YouTube, você que me segue no Facebook, Instagram, você que é meu amigo de WhatsApp, aqui estou eu mais uma vez com um vídeo para você refletir. E hoje eu vim falar de agradecer por pequenas coisas, agradecer por detalhes mínimos da nossa vida e não ficar aí lamuriando por coisas desnecessárias. E eu começo esse vídeo falando um pouco de mim, de um fato interessante. Eu tinha muita vergonha da minha voz, da minha dicção, que tem uma certa dificuldade para pronunciar as palavras devido à distonia que eu tenho, distonia de torção, que é um problema, uma mancha aqui no cérebro, né? E também vergonha dessa contração do lado direito, que você vê que meus lábios contraem, às vezes eu sorri sem estar sorrindo, acontece, agora eu estou rindo. O lado direito, o braço direito tem movimentos involuntários, eu sou canhoto, a perna direita, o sapato acaba antes do tempo do outro, e assim sou eu. Eu tinha vergonha, um pouco de vergonha disso, dessa cabeça que corta assim, às vezes um olho para baixo, um olho no olho do outro. E aí, o que aconteceu? Deus foi trabalhar isso em mim, me dando o dom das palavras. Pense só, o dom das palavras, me colocar diante de pessoas para pregar o evangelho, para fazer palestras motivacionais, palestras de venda, palestras de empreendimento, com essa voz, com esse jeito tão esquisito. E aí eu descobri que é nesse jeito esquisito que Deus queria falar com as pessoas. É nesse jeitão meu que Deus queria mostrar para você que a vida dela e nós que bagunça era. Às vezes você me olha e se vê tão perfeito, fisicamente falando, e esquece que tanta coisa que você podia fazer não faz. Está paralisado. E quando eu acordo de manhã, que eu me vejo no espelho todo assim bagunçado, meu lado direito bagunçado, essa voz estranha, eu me lembro de quem não fala, que só conversa por acenos e queria muito falar e não pode, e eu falo. Você me entende? Deus dá a graça. Quando eu vejo minha perna direita que se arrasta, que trupica, eu caio no chão às vezes, eu me lembro daqueles que não podem andar, que estão numa cadeira de roda empurrados por outros e são felizes assim. Quando eu preciso pegar alguma coisa com a mão direita, às vezes não consigo, às vezes não dá para pegar, derrama, cai. Eu me lembro daquele que não tem o braço e que gosta aí de ter o braço para dar um abraço a alguém, não pode. E assim eu vou sendo agradecido por cada detalhe que o Everaldo tem diferente de você. E eu queria que você, com esse pequeno vídeo, refletisse quanta coisa você tem em você para agradecer a Deus e fiquem coisas tão pequenas, tão supérfluas, lamuriando. Deus esqueceu de mim. Por que Deus não me curou? Por que Deus não me cura? E olha que eu ouvi muito essa pergunta. Everaldo, se você é tão de Deus, por que Deus não te curou? E eu digo, Deus curou muito. Deus me deu uma voz para falar com você. Deus me fez caminhar. Deus me deu inteligência. Eu sou diretor de uma universidade de Goiânia à distância, a melhor da cidade por 4 anos consecutivos, por voto popular. Eu faço palestras para multidões, sem tremer, sem dificuldade nenhuma, preparo e dou um recado como ninguém dá, porque
porque Deus me curou. E Deus me deu condições de me dirigir a você. Então, seja mais agradecido pelo pouco que você tem. Está cansado de trabalhar? Lembra daqueles que estão correndo atrás de emprego e não conseguem. O salário está pouco, está ganhando pouco, está com dívida, mas trabalha. Pior é quem está com dívida e desempregado. Ok? Deus te abençoe, Deus te dê muita saúde, vigor e, acima de tudo, Deus te dê um coração agradecido, apaixonado por você, porque eu sou apaixonado pela figura do Aberaldo. Um abraço.